Olá, boa tarde, boa tarde. Começamos mais um Atima Voz e hoje quero agradecer aos nossos patrocinadores, eles que fazem com que o nosso programa seja possível. Então, quero agradecer a Somos. Faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, acesse o nosso Instagram, siga o nosso Instagram e consiga assistir e ouvir nas plataformas digitais, como no Spotify, por exemplo. Quero agradecer a Empire, a nossa assessoria de marketing. Venha, acesse com o QR Code e venha ser Empire você também. E é o nosso desafio D14D, que é um trabalho lindo, 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 lindo feito. Você vai acessar esse QR Code, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Esse lançamento vai ser feito junto, vamos fazer junto novamente. Então aproveita, vem fazer com a gente. Pessoal, então hoje eu quero agradecer a participação dele, Ademir Góes. Gratidão. Gratidão, gratidão pela sua participação, pelo seu sim, por estar aqui com a gente, Gratidão. partilhar um pouquinho da sua história com a gente. E para a gente começar a entender quem é o Ademir, fala um pouquinho de você, quem você é, da onde você veio, onde você nasceu. Bem, eu sou Ademir Góes, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Carioca. Carioca. Eu sou o caçula de 8 irmãos, né? Em que todos são pastores, todos são evangélicos. Que legal. E aí o meu despertar espiritual, na verdade, ele começou dentro da igreja, né? E aí foi aí que eu aprendi que a espiritualidade, ela existe. E aí, então, a gente tem uma caminhada aí, bem grande. E como é que você veio parar em Vitória? Então, na verdade, eu tenho 8 irmãos e aí vieram dois ser pastores aqui da Igreja Batista em Vitória. E aí, na época, eu dava aula de jiu-jitsu. E também, né, estava na igreja, era cantor evangélico e tudo mais. Eu dava aula de jiu-jitsu e vim para dar aula, né, de jiu-jitsu. Mas na época, isso o quê? Há uns 20 anos, 20 e poucos anos, não era muito difundido, né, o jiu-jitsu aqui em Vitória. Uhum. E aí eu fui para outros lugares, eu fui estudar, aí eu comecei a administrar uma empresa, e a partir daí, depois que eu me afastei da igreja, mas não de Deus, não de Jesus, eu comecei a conhecer um pouco de religiões, de espiritualidade em si, né? E aí foi que eu comecei a entender que, como é que eu vou te falar? Comecei a entender que Deus está em você. Se você se sintonizar, você pode estar em qualquer lugar. É, não, não equivale a religião, né? Não, A não, espiritualidade é muito mais não, que isso. não. Religião, ela coloca a gente numa caixinha. A espiritualidade, ela amplia a gente, entendeu? Dá possibilidades. Você teve alguma experiência que despertou essa chave em você, que te fez ter essa visão diferente da que você tinha até então? Então, quando eu estava na igreja, dentro da igreja, a gente fala muito de Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo, Uhum. dessa unção que você recebe dentro da igreja, e eu respeito muito isso. Quero colocar aqui que eu respeito muito a religião evangélica, mas eu quis entender. Faz parte de quem você é hoje, né? Exatamente. Mas eu quis entender como é que funciona, como é esse mecanismo, porque assim, a religião, ela ela deixa a gente numa caixinha. A espiritualidade, ela amplia. Então, eu comecei a entender que os textos fora do contexto dentro da Bíblia, apesar de respeitá-la, Aham. ok? Mas não tinha muita aplicabilidade para aquilo que eu acreditava. Consegue entender? Consigo. E aí eu fui sair da igreja, mas não obrigado, não porque amo, tá? A igreja protestante. Mas eu fui tentar entender um pouco como é esse mecanismo da espiritualidade. E aí fui que eu entrei para vários lugares, entrei para Ordem Rosa Cruz, Ordem Amorque, né? Que aí que foi que eu entendi o despertar da consciência. Ou seja, lá a gente aprende a despertar a consciência e entender que o Deus não é o Deus da religião, é o Deus do seu coração. E a partir do Deus do seu coração
é que você vai elaborar a espiritualidade dentro de você. Consegue entender? Sim. É um pouco sobre doar, né? O Exatamente. seu próprio, né? Tipo, não, Exatamente. não é só trazer, né? Também dar, né? Ao próximo. Muito legal. Exatamente. Eu vi que você tem bastante formação, né? A gente Uhum. estava conversando sobre isso, inclusive antes. E um forte seu hoje em dia é acupuntura e shiatsu, né? Sim. É, como que você alinha isso, assim? Como que deu essa ideia de montar, né, o Aham. instituto igual você tem Espaços e em o seu Vitória. espaço, exatamente. Aqui em Jardim Camburi, pessoal, ele tem um espaço e tem várias práticas lá, Sim. inclusive a acupuntura e o shiatsu. Eu vi, inclusive, sobre a indução de parto, né? Ah, Eu não sim. fazia ideia que isso era possível. É possível. Fala um pouquinho pra gente sobre É isso. tanta coisa para falar, né? Você quer que eu comece como? Eu vou começar de como eu cheguei, Isso. né? Então, entendendo lá na Rosa Cruz, que é o Deus do seu coração, e existem várias energias, e como eu entender essa energia, eu fui buscar. Uhum. E aí, primeiro que eu conheci o Reiki. O Reiki já tem mais de 20 anos que eu conheci o Reiki. Mas eu só fiz a primeira iniciação, aí depois que vieram as outras, entendeu? Aham. E entendendo que tudo é energia, tudo que era prática, Uma, pode falar. uma pergunta do Reiki. Tem nível um, nível 2, nível 3, não é isso? Isso. Esses níveis, eles são para prática, no sentido assim, o nível um eu só posso praticar em mim mesmo, o nível Não, 2 eu o posso praticar em nível outra um você já pessoa. pode fazer sim. Só que Aham. são menos ferramentas, entendeu? Mas você pode atender o seu amigo, você pode atender qualquer um. Com nível um você já tem a ferramenta. Você Entendi, já é um iniciado. entendi, Só que você não tem todas as ferramentas que o Reiki vai te dar, entendeu? entendi. Você vai crescendo ali dentro. Exatamente. Tá. E a partir de então, eu comecei a pesquisar muito sobre terapias e uma terapia que bateu forte foi a acupuntura, sabe? Porque ela fala que nós somos energia, é ti. Então, você imagina que o seu corpo, os seus meridianos podem te curar, podem te alinhar, entendeu? Então, assim, a acupuntura hoje, para mim, é uma das terapias que eu mais amo fazer, porque eu vejo resultado na hora. Se você está com dor, a gente vai fazer um tratamento e você vai sair sem dor. A indução de parto é maravilhosa, porque assim, quando a médica já libera, né, que o neném já está em posição legal, a gente já pode fazer a indução de parto. E é muito engraçado que você vê o nenenzinho descer. Escorregando. A Jace, que você já conhece, né? Aham. Ela teve na clínica com dilatação de 2,5, saiu de lá com dilatação de 6. No- Então, assim, é maravilhoso a acupuntura, entendeu? Nossa, eu não fazia ideia dessa parte de dilatação, né? A Pra ajudar. acupuntura é vida. Ela, É ela vida. trabalha com todos a Ela trabalha energia. com patologias emocionais e físicas. Então, se você estiver com enxaqueca, a acupuntura vai trabalhar. Se você estiver com dor no joelho, a acupuntura vai trabalhar. Se você estiver com depressão, ansiedade, a acupuntura vai te ajudar, entendeu? Ou seja, muita gente não conhece a acupuntura. E a acupuntura tem mais de 5.000 anos. Imagina. Entendi. A acupuntura com o reiki, qual assim você acha assim, a diferença entre elas? Porque ambas trabalham com energia, mas de forma diferente. Então, o Reiki é uma terapia holística. A acupuntura, apesar de ser terapia integrativa no Brasil, ela é uma ciência de 5.000 anos, que já tem comprovação científica, que tem os meridianos, ou seja, não é subjetivo. Ela é ciência. Apesar de muitas pessoas não entenderem a acupuntura, ela é ciência. Ciência que cura. Entendi. Sei se você, né, se ficou claro. Não, ficou assim. Inclusive, eu vejo muita indicação, principalmente de Sim, fisioterapia, né? Pra pessoa recuperar e algo. O meu pai, ele sofreu AVC e ele fez bastante tempo de sim, acupuntura dentro sim. pra não perder movimento, né? Pra ajudar Eu ele nessa tive, eu tive recuperação. um paciente que a gente trabalhou
junto com a fisioterapia. Por quê? Ele ia fazer a fisio, mas não tinha a amplitude. Então, a fisioterapeuta ensinava como é que ele ia fazer, eu aplicava as agulhas nele e ele já tinha amplitude para fazer na sessão de acupuntura, entendeu? É muito Já legal. saía dali mais É, alongado, né? Porque trabalha muito exatamente. nervo, trabalha o nervo, como é que é o Então, músculo? ele dá informação para o seu corpo. Ele não trabalha só o nervo, mas trabalha todo o seu corpo, onde ele vai transmitir uma informação para aquela área que você precisa. Conseguiu entender? Entendi, Tá claro? entendi. Faz essa ligação, né? Exatamente. Muito bom. E eu vi que você também trabalhou com florais, né? Então, nesses estudos todos aí que eu faço, nessa busca, pode falar. Inclusive, eu tinha visto isso, e uma pessoa que para mim é referência de florais, talvez que você, talvez não, você conhece, a Aham, Ângela, Ângela Vesco. ela é maravilhosa, ela foi a minha primeira professora de yoga. Ah, que legal. E aí, quando a gente postou que você estaria aqui no programa, ela foi lá e comentou. Ah, ela é Aí uma amiga eu querida. comecei a conversar com ela, e a gente já não se falava há bastante tempo. Aham. A gente tinha perdido o contato e a gente se reencontrou ali naquele post, sabe? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, nessa busca, eu acho que quando a gente tem esse despertar, a gente tem que buscar sempre, né? Apesar de a gente estudar, a gente sempre acha que tem que buscar mais. É. Então, existe um curso na Universidade Federal de Viçosa, que é um curso de extensão de homeopatia e cuidado com a saúde. É um curso de 3 anos, onde você aprende homeopatia para animal, para terra e para o ser humano. Aprende a fazer florais, a fazer óleo essencial para aromaterapia, entendeu? Nossa, e E é um os. curso impressionante, é muito É, legal. na minha prática como professor de yoga, eu utilizo muito a essência no final, né? No Yoga Nidra, na Sim, parte da meditação. Então eu gosto de jogar um pouquinho dentro da sala e tal. sim. Eu dou aula em academia, né? Então Aham. é um ambiente diferente, não é o ambiente que você tem lá. Que o ambiente que ele tem, gente, é maravilhoso. Para quem Vocês é do precisam yoga. conhecer. Pra quem é do yoga, eu fiquei. Não, quando eu cheguei lá naquela sala, meu olho brilhou com os tapetes, com toda a organização, enfim, com a energia, né? Que é Sim, porque tudo gira em torno da energia. O ambiente de academia é um ambiente mais caos, sim, assim, sim, sabe? É sim. aquela coisa mais agitada É. de treino. Então, geralmente eu apago a luz quando tem controle de iluminação para conseguir jogar uma luz mais azul, sabe? Para você dar uma acalmada no pessoal. E aí eu uso muito o cheiro, a essência, e os alunos vê essa diferença, sabe? Sente essa diferença. E eu aprendi isso, foi até com a minha esposa, inclusive, Legal. porque ela gosta de Sim, usar. sim, A gente tem duas crianças que sim. são bem sapeca. Lavanda dá uma Isso acalmada. aí, a lavanda é o anjo. Aham. E aí, conta mais pra gente sobre isso, sobre o que usar, né? Porque eu sei que, tipo, tem pra você estudar, tem pra você acordar, pra energizar. Então, tem vários óleos essenciais. Eu Você tem uso muito. favoritos? É. Então, eu uso muito o hortelã-pimenta, tá? Hortelã-pimenta, ele ajuda na enxaqueca, Nossa, não sabia. ajuda a relaxar a musculatura. Você coloca um óleo carreador, 2 gotinhas, sabe? E passa, ele relaxa a musculatura. E o mais conhecido que todo mundo conhece é a lavanda. Além dele acalmar, ele te dá foco. Então, para você estudar, entendeu? Tem uns colarzinhos também que tem. Vende, né? Que você coloca um óleozinho aqui, aí fica Ah, ele inalando fica ele. ali com É, cheiro, eu não é conheço, não muito legal. conheço esse. Procure na internet. Ah, Eu não vendo, não, tá, gente? Mas procure na mas internet. eu vou procurar, mas é bom Exatamente. saber, é bom ter. E tem um que acho que é o capim-limão. Capim-limão. Nossa, eu acho o cheiro dele me acalma, sabe? Também Assim, é calma. É, tem gente que não conhece óleo essencial, mas é muito interessante a gente falar. E como é feito o óleo essencial? Você sabe? não, Não, né? não. Vamos falar de hortelã-pimenta, então, só para você Boa. entender. Você pega um chuma, Inclusive, eu tenho hortelã-pimenta lá no meu quintal. você pega um chumação de hortelã-pimenta, coloca num destilador, tá?
Aí de um lado sai a água micelar e do outro lado sai o óleo essencial. Ou seja, quando a gente fala de óleo essencial, a gente fala do puro sumo da planta. Ou seja, eu uso um chumação daqui para sair isso aqui. Então, assim, ele é completamente medicinal. Ele é completamente medicinal. Então, assim, muitas pessoas, infelizmente aqui no Brasil, a gente não dá muito atenção a essas terapias, entendeu? Não se usa muito, né? E é medicinal. Ou seja, pensa, se eu coloco uma gotinha, né, de hortelã-pimenta em mim, quantas folhas eu estou usando ali? Entendeu? Você consegue entender? Sim, é um Ou seja, concentrado, né? você pega um chumação para sair isso aqui de óleo. É um concentrado. Acho que por isso faz tão bem, né? Faz bem. Igual nesse momento mesmo que eu tô meio constipado de uma... Libera. Terminando uma... O hortelã-pimenta libera. Dá uma aliviada na respiração. Exato. Você respirar ajuda pra tudo. Você chegou a fazer algum estudo, né, dentro dessa graduação que você fez? Entre alguma coisa referente a isso? A óleo essencial, Não, a sim, floral? sim. A gente... Fez alguma pesquisa? Não, a gente... É pesquisa porque a gente estuda sobre isso. A gente vai no laboratório, né? E a gente aprende a fazer óleo. E aí a gente entende que cada óleo tem a sua funcionalidade. Assim como os florais, né? Que são baseado nas flores. Cada um tem a sua função. Assim como a homeopatia, que ela é do século XVIII, a homeopatia. Não. E até hoje as pessoas acham que homeopatia é um efeito placebo. Eu fico impressionado. Impressionado. Mais uma coisa que eu acho assim, quem se vale disso, quem experimenta, que Sim. faz o teste, vê o resultado positivo. E se você acessar lá o Instagram da clínica, você vai ver milhões de gente lá dando esses depoimentos. Mas quem não tem, quem não fez, não acredita que é Pois é. possível, sabe? Eu acho que as pessoas acham assim, algo tão bom, natural, não vai me prejudicar em nada. Não é possível. Não. E assim, é bom deixar bem claro que a homeopatia, ela é cientificamente comprovada, foi criada no século XVIII. Imagine quanto tempo tem. Ou seja, e a base dela serve para a vida, ou seja, similar, cura, similar. As frequências iguais, elas se anulam. Isso que é a base da homeopatia. Entendeu? E eu acho que os nossos avós tinham muito isso, sabe? Se você parar pra olhar os chás e, enfim, tantas Sim. coisas que a gente perdeu com o tempo e como a qualidade de vida era melhor, sabe? Porque, querendo ou não, é, o remédio, né, farmácia, assim, aí ele acaba sendo uma rede, né? Te ajuda em algumas coisas, mas te causa dependência. Então você vê muitas pessoas com dependência aí de medicamento para dormir, medicamento para acalmar, medicamento para se concentrar, medicamento para várias coisas que numa prática, de repente, de meditação, de yoga, ele conseguiria ter isso naturalmente na cabeça dele, e também nessa parte de homeopatia, de conseguir fazer isso de uma maneira muito mais natural, alinhando o que realmente está perturbando essa mente, sabe? Esse espírito, esse corpo. Você falando, né, das avós, eu lembrei. As nossas avós tinham, né, porque a minha já morreu, ela A minha tá viva. tinha o conhecimento popular. Mas se a gente for analisar, é popular para ela, mas tem base. Vamos supor, meu filho não pega a friagem. Na acupuntura, é invasão de vento frio que traz patologia, entendeu? Aquelas garrafadas lá, na homeopatia, explica que tem um porquê daquilo, mas elas não sabiam porque, né, foi passado pela avó e assim foi, entendeu? Então, assim, elas têm muito conhecimento, mas era muito popular, mas assim, tem muito fundamento científico. Consegue muito entender? repetitivo, sim.
É muito repetitivo. E daí vai repetindo um para outro. Muitas coisas acabam se perdendo, né? Eu Sim, acho que a gente perdeu muita coisa em continuar sim, fazendo isso muito pela medicina mesmo, pelos sim. médicos. Às vezes você dá mais credibilidade pro médico, né, que tá ali te dando um remédio, Sim, do que pra sua mãe que tá fazendo um chá lá de folha de sim. laranja com alho e hortelã e gengibre O, pra o resolver que eu a percebo, sua Wendel, patologia. a gente tem uma clínica de terapias, né? Onde a gente tem psicologia, nutrição, yoga, acupuntura e várias outras terapias. Mas o que eu percebo é, as pessoas elas procuram mais o rápido, não querem fazer o enfrentamento, entendeu? Não querem fazer o enfrentamento. Tanto é que não sou ao contrário de você ir no bar, de você tomar sua cervejinha, mas é mais fácil a pessoa não fazer o enfrentamento tendo um atendimento psicológico ou fazendo uma meditação. As pessoas vão tomar uma cervejinha porque não querem, entendeu? Não quer se encarar. Não quer se encarar, É, entendeu? Então, assim, ah, é, eu tô com insônia, mas eu não quero saber o que que é, não. Eu vou no médico para ele me dar um remédio pra eu dormir. para eu dormir, É, entendeu? Ou seja, aí você vai tomando remédio, esse fica mais fraco. Aí você vai aumentando remédio, ou seja, não quer enfrentar, não quer encarar. sim, isso é verdade. E quando você vai para uma meditação, você vê isso muito gritante, Sim, sabe? As pessoas elas têm dificuldade de se notar, sabe? De ficar sozinho com ela mesma, com o sim, pensamento dela mesma. E isso é muito triste, porque você acaba não dando a oportunidade de resolver questões que você precisa resolver. sim, Senão você vai continuar no mesmo lugar, sim. afogando as suas mágoas na cachaça, enfim, fazendo de vícios um refúgio, né? Que não seria o melhor caminho. Não é o melhor É, caminho. Com certeza não é o melhor caminho, né? Mas fazer esse enfrentamento é muito importante. é. E falar em questões, em cuidado, eu vi que lá você tem barra de axis também, Barra né? de Axis. Fala pra mim um pouquinho sobre. Eu nunca fiz, eu sou Não, uma pessoa leiga, assim, totalmente desconhecido. então vou te falar. A barra de Axis, ela foi criada pelo Gary Douglas, é um americano, aonde eu vou explicar mais ou menos, assim, bem raso, tá, para você entender. Foi criado nos Estados Unidos pelo Gary Douglas, onde ele acredita que nós somos seres multidimensionais. Já viu o Doutor Estranho? Aham, Tem muitas aham, dimensões. E também nós somos seres que viemos de outras vidas. Entendendo isso, nós podemos ter trazido algo de outras vidas ou de outras dimensões. Além disso, existem implantes de pai, mãe, por julgamentos e tudo mais. Então, o Barra de Axis são 32 pontos na cabeça que trabalha energia de vida passada, energia de outras dimensões paralelas, ou que você escolheu, ou que você não acredita, mas seu pai falou e está no seu subconsciente, como é sua mãe verdade. falou, está no seu subconsciente. E o Barra de Axis é maravilhoso, porque assim, eu já tendo Barra de Axis deve ter uns 10 anos. Eu vi vários relatos diferentes. Então, assim, Ele é um tratamento é evolutivo. Por exemplo, se eu faço uma vez uma sessão, eu vou ter melhorias em alguns pontos. Na próxima, eu vou ter melhorias em outros olha pontos. só, o que eu observo é o seguinte: a gente está falando em amplitude. Aham. Então, assim, eu nunca vou falar assim, você vai ter melhoria nesse ponto, vai ter melhoria nesse ponto. O que eu observo como terapeuta é, muitas pessoas falam assim, caramba, Ademir, isso aqui estava do meu lado e eu não percebi. Ou seja, o Barra de Axis amplia sua consciência, te tira você do vitimismo Legal. e ajuda você a olhar para o lado, sabe? Você olha para o lado. Então, assim, por quê? Ele vai quebrar as crenças limitantes, vai quebrar os dogmas, e com isso você começa a ter uma amplitude melhor. Opa,
O que que eu tô enxergando que eu não enxerguei antes? Entendeu? Porque você é um ser infinito, como diz, né, no Barra de Axis. Você é um ser infinito. Você tem 1000 possibilidades, 1 milhão de possibilidades. E como ser infinito, você tem que olhar para todos os lados. Entendi. É algo que eu tenho muita Faça a Barra de curiosidade, Axis. é isso que eu ia falar, é algo que eu tenho muita curiosidade, muita Vai lá vontade de fazer. fazer, ainda não fiz, mas vou no Instituto fazer. É real. E eu vi até que teve um dia, né, de barra de axis lá. Teve uma reciclagem lá com a Juliana, É, né? Porque algumas pessoas fazem barras e aí não pratica, né? Como são 32 pontos e tal, então você precisa ter prática. Aí teve um workshop lá de de prática. prática, Massa. entendeu? Muito legal. Importante. Entre o reiki e o barra de axis, assim, teve algum que você já fez, ou já fizeram em você, aplicaram em você, algo que te deu alguma experiência, assim, que você fala, poxa, isso é interessante, isso aconteceu bacana. Todas as Tem, terapias né? fazem comigo. O Reiki, ele me deixa tranquilo, alinhado, eu consigo dormir melhor. O barra de, assim, eu falo isso comigo, tá? Aham. Não, Que funciona entenda, pra você. as experiências que eu tenho não necessariamente vai ser a sua, porque Total. nós não somos iguais, tá? O barra de axis, quando eu faço em mim, ou até mesmo quando eu tô atendendo, né, que eu recebo um pouco, me traz resoluções. Pô, porque eu tô errando nesse ponto aqui? Porque eu tô. E às vezes até sonho mesmo, que eu lembro, eu falei, poxa, eu sonhei isso aqui, cara, aí é. Ou seja, a resolução às vezes vem num sonho, entendeu? É muito doido. É. Mas é muito bacana, porque são coisas diferentes, né? São coisas Se você diferentes. trabalhando ali no reiki, você vai trabalhar uma Tem outra um amigo questão. meu que vai fazer a prova da OAB. Aí ele falou, Demi, preciso fazer uma terapia. Eu falei, faça barra de axis, porque vai quebrar a sua crença de que eu não posso, vai quebrar o vitimismo, entendeu? Porque ele amplia essa consciência, porque você é um ser infinito, então você pode tudo. Ele te dá o Então, o poder que barra você de tem, né? axis te ajuda muito nesse, como eu vou dizer, nesse empoderamento, entendeu? Aham. Muito bom. Eu tive lá no seu espaço numa oficina que teve sobre meditação, né? A gente Sim. foi lá meditar. Como é que é isso no Ademir? O Ademir ele tem uma rotina de meditação, uma rotina de espiritualidade. Como é que você faz isso? Como é que você se cuida com relação a isso? Ah, o meu dia, vamos lá. É. Eu acordo de 5 horas, né? Faço uma oração. Eu ajoelho mesmo, entendeu? Faço a minha oração. Depois de ajoelhar e fazer a oração, eu vou meditar. Porque assim, na minha prática, a oração eu estou agradecendo, eu estou pedindo, eu agradeço pelo meu dia, né, passado que foi maravilhoso. Mas a meditação serve para eu dar uma acalmada, respirar, alinhar, acalmar a mente para começar o dia. Então é oração, respiração e café. E- nesse sentido. E aí até falei uma frase pro Franklin. Falei assim: a vida é um sutiã, Frank. Você tem que meter o peito. Então, assim, eu vou fazer. Depois eu boto o sutiã, meto o peito e vou pra E luta. vai. A meditação ela me ajuda muito a organizar meu dia. Eu falo, tipo, quando eu acordo cedo que eu não medito, parece que tá faltando alguma coisa, eu fico meio perdido, sabe? Mas, Tem pois coisas que é. passam. Mas a meditação, ela me ajuda a desacelerar, porque às vezes a gente tá no automático. Não sei se É. você já percebeu, você começa o dia, aí dá nova de caramba. Eu não reparei que o dia passou, entendeu? Exatamente. E a meditação me traz eu pro presente. Ou seja, se eu estou tomando água, eu vou tomar água. Se eu vou falar com você, eu vou falar com você. Ou seja, a meditação me traz essa presença do Ademir no meu corpo. Entendeu? Porque senão eu vou no automático. É.
vai sem pensar, né? E Exatamente. daí acaba que a gente meio que fica correndo atrás do rabo o dia inteiro e você não Exatamente. resolve o que você precisa resolver. Exatamente. É, a meditação ela me ajuda muito nisso também. Tá. É, o- você tem alguns profissionais que te apoiam lá Sim, dentro, né? sim. Fala um pouquinho deles, quem são, o que que eles Ah, fazem, tá. como é que é. Bom, nós temos o Sérgio, que é professor de Hatha Yoga. Ele é ótimo, eu já Você tive a conheceu ele? oportunidade de conhecer ele fazendo yoga na curva. Eu acho que ele Ah, dá tá. aula. Ele uma vez Eu, por mês ele faz lá. eu dei aula lá uma vez também e eu sei que ele dá aula lá também. E aí nós temos o Sérgio, que ele é fisioterapeuta e professor de Hatha Yoga. Nós temos a Mariana, que ela dá aula de yoga terapêutico e restaurativo. E também, os dois são maravilhosos, né? A Mari eu conheci ela na meditação. É Mari? Que ela tava lá também no Ela dia dá comigo. workshop, dá meditação. Muito interessante. E nós temos outros profissionais. Temos eu, que, que atendo acupuntura e barras de axis. Aí nós temos a Brenda, que faz massagem, liberação miofascial, Aham. massagem relaxante. Nós temos a Cristine, que atende reiki, radiestesia, mesa radiônica. Nós temos, aliás, não temos, né? Vai começar a atender semana que vem nutrição. Nós temos a Patrícia, que atende psicologia. E é isso. Que bacana, Mas a bastante intenção é nós serviços. colocarmos mais profissionais nesse Trabalho. segundo semestre agora. Ah, que legal. Fica em Jardim Cambori, né? Jardim Cambori. E pra conseguir é só ligar É, e entrar. Ou no Instagram também vou tem, fazer né? minha propaganda, Pode tá? fazer. Faça. Segue lá, ó. @Espaços em Vitória. O telefone eu vou falar Pode também. falar. É o 27 3442 1012. O espaço é lindo, você já conhece lá. Conheço É um e espaço recomendo. de acolhimento, sabe? A gente tenta fazer com que o paciente, o cliente, sabe, se sinta abraçado. Sim. É, tá. Você, você falou sobre ter mais profissionais lá, é, daqui pra frente. Tem alguma terapia assim que você ainda não tenha lá, ou que seja pouco conhecida aqui dentro do Espírito Santo que você acha interessante, que você gostaria de ter, que você Então, gostaria de trazer, você gostaria de fazer uma especialização a na respeito? verdade, nós já temos alguns profissionais que vão começar lá, que vai ter, já tem o Igor, né, que ele é musicoterapeuta, Ah, que legal. então ele trabalha com crianças autistas e tudo mais, e ele vai começar lá. E também nós vamos colocar médicos, porque a gente tem a ideia de trabalhar com crianças autistas. Ah, Então, legal. médico neuro, tá? Então vai trabalhar o musicoterapeuta, o neurologista, a psicóloga. Que é psicoterapeuta também, né? Que trabalha Exatamente. com isso. Putz, A ideia legal. é essa. A ideia é ampliar, onde a gente consiga atender todo mundo e todo mundo se sinta abraçado. Isso que é importante. Tá. E qual o conselho que você dá assim para o iniciante? A pessoa ele tem esse lado aflorado, esse lado da terapia holística mesmo, ele gosta disso, ele vem pesquisando sobre isso. A gente tem muitas pessoas que estão despertando para isso. E você que já tem uma estrada, né, Aham. é, em cima disso, o que que você aconselha a pessoa? Olha, uma coisa que eu tenho percebido, e eu vou falar primeiro, é menos ego. É muito importante, porque a gente, quando começa esse processo da espiritualidade, do despertar espiritual, vem o ego. E é Eu acho tão inevitável, contraponto, Ademir. O mas ego não é, não. mas não é Sim, contraponto. mas é contraponto, porém, ele vem junto. E é interessante porque ele vem junto e a espiritualidade está em aprender a trabalhar esse ego. Porque, assim, nós temos que ser instrumentos. Isso. Nós não somos curadores. Nós somos canais de energia que ajuda a
passar essa energia pela gente, mas nós não temos poderes nenhum. Então, assim, toma cuidado com o ego. Estude, mas não ache que você é Jesus Cristo. Não ache que você tem poder, que é o Harry Potter, entendeu? Porque, assim, eu vejo muitos terapeutas que veem muita coisa, entendeu? E com isso passa para o paciente e o paciente acha que aquilo é pura verdade e não é. Então, assim, para ser terapeuta tem que ter respeito ao ser humano. Nem tudo que você acha que é. Então, tenha muito critério. Se você tá ali fazendo reiki e você sentiu uma vibração energética de fulano de tal, cara, você só faz o seu trabalho. O teu trabalho é como reikiano passar energia. Se você tá fazendo barras de axis lá e sentiu uma vibração X, deixe que o paciente sinta isso, porque não é você que tem que convencer o paciente que é aquilo, que é aquilo outro, entendeu? Porque então você interfere na escolha, processo dele, né, na de escolha do descoberta. paciente. Então, assim, o caminhar do paciente é o caminhar dele. Você está ali para auxiliar. Você não está ali para dar a direção. Quem tem que olhar é ele. Não sei se eu fui claro. Foi claríssimo. Claríssimo. E é importante isso. É igual eu falei, que eu acho contraponto, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, quanto mais evoluído você consegue estar com relação à sua espiritualidade, mais você tem consciência de o quão você não sabe nada. Mas eu vou te interromper, mas o que eu vejo aí nessa minha caminhada é que 50% sendo bom, tá? 50% dos líderes espirituais são egóicos, querem se achar que são os deuses, Donos da razão, né? que são os donos da razão, e aí, sabe, pega os seus seguidores e, sabe? Então, assim, menos ego, mais introspecção, e assim você consegue caminhar melhor. Tá certo. Bom, gente, vocês pegaram aí, né? Anotaram a dica, menos ego, é importante. E eu quero também destacar os patrocinadores que fazem com que a gente possa fazer esse programa. Então tá aí a Somos, nos escute no Spotify, acessa lá o YouTube, faça a inscrição, se inscreva no nosso canal, tem aí o acesso da Empire. Aproveita, acessa o QR Code, venha ser Empire você também. E o desafio D14D, que vai começar já, dia 30 de abril, o lançamento. A gente inicia o desafio dia 7 de maio. Aproveite, faça essa inscrição. Você pode ler aí o QR Code e entrar na nossa lista de espera do WhatsApp. Vamos fazer junto dessa vez e toda vez é diferente. Então vamos lá, vamos com a gente. Tá joia? E Ademir, já estamos encaminhando para a reta final e eu queria fazer um bate-bola com você. Bora! Eu vou falar uma palavrinha e você fala um sentimento que você tem a respeito dessa palavra. Família. Minha mãe. O Instituto. Meu sonho. O Shiatsu. É gostoso. A barra de axis. É despertador, amplifica. E seus amigos. Importantes. Primordiais. E a ayahuasca. Um caminho de luz. E a meditação. Importante para seguir a sua vida. E o estado do Espírito Santo. É maravilhoso, eu amo. É minha casa. Não pense sair daqui nunca. Tá certíssimo. Eu também não. Ademir, fique à vontade para essa câmera. Se você quiser mandar alguma mensagem a um amigo, claro. a uma família, às pessoas que são importantes para você. Não, eu só quero agradecer, tá, a você pelo convite. E, gente, falar para vocês conhecerem o Espaço Zen Vitória, que é um espaço acolhedor,
que é o meu projeto de vida, que eu amo estar lá. E se você quiser conhecer, ir lá, tomar um café, tomar uma água, bater um papo só e conhecer, vão ser muito bem acolhidos, tá bom? Meu amigo, gratidão pelo Gratidão. seu sim, gratidão por você ter vindo. Foi um prazer, uma felicidade, um aprendizado assim enorme o nosso Gratidão. papo. Gratidão por isso. E eu vou lá fazer a barra de Axis, depois eu Faz. conto pra vocês como foi. Faz. Acompanhe lá que eu vou narrar tudinho pelo Instagram. Obrigado, gente, e até a próxima do Ativa Voz. Gratidão.